Muito bem, alunos. Vamos lá para mais uma aula hoje de matemática básica. Então, partezinha ainda de alguns exercícios de funções. Então, vamos lá para a primeira questão. Obter a função f de x igual a x mais b, tal que f de menos 3 é igual a 9 e f de 5 seja igual a 7, a menos 7, perdão. Obtenha o f de 1 e o zero dessa função, tá? Muito bem. Senhores, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, ó. Temos que lembrar que isso aqui é o valor de x e isso aqui é o valor de y. Então, aqui também x, tá? E aqui y. Isso aqui vai dar um sistema de duas equações, sendo essa aqui a primeira equação e essa aqui a segunda equação. Vamos pensar o seguinte aqui, então, ó. Vamos colocar aqui a primeira equação, que vai ser o quê, ó? F de x, tá? Deixa eu só... Lugar do f de x, então, né? Lembrando sempre que f de x é a mesma coisa que y. Então, no lugar do f de x, eu coloco 9. 9, que por sua vez vai ser igual a quê? A A que multiplica o x que vale menos 3 mais um valor de b. Tá? Muito bem, essa aqui é a minha equação número 1. Para a equação número 2, tá? Já tinha colocado aqui, perdão. Para a equação número 2, nós temos o seguinte, y vale menos 7, igual a A que multiplica 5 mais b, tá? Deixa eu melhorar um pouquinho esse 5 aqui. Tá? Muito bem. Pessoal, organizando melhor isso aqui, ficaria assim, ó, tá? Trocar só menos 3 vezes A, menos 3A, mais 1B igual a 9. Troquei só o lado aqui e já operei as multiplicações. 5 vezes A, 5A mais B igual a menos 7, tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Para resolver um sistema de equações, tá, pessoal, a gente pode fazer um em função do outro, ou ter algumas opções. Aqui eu posso executar a seguinte, ó, multiplicar essa de baixo aqui, ó, por menos 1, tá? Que aí vai resultar nesse sistema aqui, ó. A de cima eu copio, menos 3A mais B igual a 9. E a de baixo eu vou trocar, então, o sinal de todos eles. Menos 5A mais... Opa, perdão. Menos B mais 7. Concordo? Tá? Troquei o sinal aqui de todo mundo. Aí fiquei com o seguinte resultado, olha só. Vou pegar e vou somar aqui, ó. Vou executar essa soma aqui primeiro, tá? Menos 3A menos 5A, menos 8A. Mais B menos B, 0. Então, mais 0 igual 9 mais 7, aqui faltou igual. 9 mais 7, 16. Logo, A vai ser igual a 16 dividido por menos 8. Então, A, por sua vez, igual a menos 2. Muito bem. Achei o valor de A, posso usar qualquer uma delas aqui para achar o valor de B, tá? Então, vou trocar a cor aqui. Para mim achar o valor de B, vou usar aqui, ó. 5 vezes. Quanto que vale o A? Menos 2, mais o B igual a menos 7. 5 vezes menos 2, menos 10. Mais B igual a menos 7. B vai ser igual a menos 7. Esse 10 passa para o outro lado, troca o sinal. Era menos, passa a ser mais 10.
B, por sua vez, igual a 3. Tá? Achei o valor de B, então a minha função passa a ser exatamente essa aqui, ó. F de x igual menos 2x mais o B, que vale 3. Tá? Muito bem. Agora, meu enunciado ainda perguntava o f de 1. Então, agora eu vou calcular aqui, então, o f de 1, que é um outro resultado. Pedia para mim achar a função, o valor de A e de B. E agora, então, eu vou calcular meu f de 1. Então, f de 1 vai ser igual a quê? No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, 1 mais 3. Nesse caso aqui, ó, f de 1 vai ser exatamente 2 vezes. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3. F de 1 menos 2 mais 3 igual a 1. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é meu resultado para f de 1. A outra que ele pedia para achar é o zero da função. Qual o valor do zero da função? Quer dizer o quê? Quando y vale zero, qual o valor que x pode assumir? Então, olha só, no lugar do f de x, aqui eu vou colocar zero. Zero igual a 2 menos 2x mais 3. Passo 2x para cá, fica positivo, 2x igual a 3. X vai ser igual a 3 dividido por 2, tá? Ou ainda 1,5, tá? Pode ser em fração aqui, não teria problema nenhum, tá? Beleza, pessoal? Ok, vamos adiante mais um pouquinho aqui. Segunda questão. Já uma questão já contextualizada, aqui, isso aqui tira de uma prova de uma universidade. Agora não lembro qual que é, se era a USP, enfim, mas uma prova de vestibular lá, também tratando do tema função do primeiro grau. A CEDESP detectou uma certa companhia jogando um ácido sulfúrico no rio Tietê. Multou essa empresa em R$125 mil, mais R$1.000 por dia, até que a companhia se ajustasse então às normas que regulamentam os índices de poluição. Expresse o total dessa multa em função dos dias em que a companhia contaminou, violando então essas normas. Olha só que interessante, pessoal, um problema agora aqui aplicado de função do primeiro grau. As informações que eu tenho, num primeiro momento, são essas. Uma multa de 125 mil fixa, mais R$1.000 por dia. Então, dependendo do número de dias, vai ser o total da multa. Se eu disser aqui x é um número de dias, então eu posso dizer que f de x é o total, olha só, o total da multa. Concordam comigo? Então vamos lá expressar essa minha funçãozinha em relação a isso. Olha só. Outra coisa que eu tenho que f de x é igual a x mais b, né? E aí, assim, ó, o b é a parte fixa, b igual parte fixa, e o a igual parte variável. Variável, tá? Então, olha só, o que está variando aqui, ó? Tá variando o valor da multa por dia, né? A parte que vai, dependendo do número de dias, vai aumentar o valor. Esse 125 mil aqui é uma parte fixa. Então, se eu for expressar o meu total aqui, ó, ficaria assim, ó. 1.000 vezes x mais 125 mil. Tá? Então, aqui fica o total da minha multa, que é o quê? R$1.000 para cada dia que ela não se regulamentar as normas, mais os 125 mil. Digamos que essa empresa demorou 10.
10 dias para atender a normatização. Então, eu faria o quê? Calcular o total da multa, calcularia o FD 10, que seria, então, 1.000 vezes 10 dias, mais os 125 mil que era fixo da multa. Isso aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui fica, então, 10 mil mais 125 mil, que por sua vez é igual a 135 mil reais seria o total dessa multa, tá? Então, ó, pessoal, modelamos o problema para cá. Tranquilo? Muito bem. E agora eu quero tratar também com vocês um pouquinho aqui sobre gráficos, tá? Então, aqui a gente vai ver alguns gráficos aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho essa função aqui, ó. F de x igual a x mais 3, tá? Como é que eu faço o gráfico dessa função, tá? Pessoal, o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. Eu tenho que determinar valores para x para que eu tenha o par ordenado em y, tá? Então, eu sempre monto então uma tabelinha aqui que me ajuda a resolver esse problema. Fica de forma mais clara para mim dessa maneira, tá? Então, olha só. Eu tenho os valores para x e eu quero encontrar o y correspondente. Então, o que seria nesse caso aqui, ó? X mais 3. Geralmente, pessoal, a gente pode utilizar ela aqui perto do zero, tá? Então, eu usaria menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, vou resolver saber quanto que vale y quando x vale menos 2. Então, vou ter que y vai ser o quê? No lugar do x, eu coloco menos 2 mais 1. Nesse caso aqui, vai ser exatamente menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 mais 1 igual a 0. 0 mais 1 igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. Perdão. O professor aqui deu uma mosqueada aqui. Deixa eu retornar aqui. Que eu não estava olhando a minha função. Desculpa, tá? Mais 3. Aí sim, exatamente 1. Menos 1 mais 3 igual a 2. Tá? Vamos arrumar aqui que eu... Tá, é mais 3 aqui, sempre mais 3 fixo, perdão, tá? 0 mais 3, 3. Mais 3, 1 mais 3, 4, tá? E 2 mais 3 vai ser igual a 5. Então, quer dizer o quê? Que quando o x vale menos 2, o y vale 1. Quando o x vale menos 1, o y vale 2, tá? Então, agora nós vamos montar o gráfico, então, dessa minha funçãozinha aqui, tá? O gráfico de uma função nos pares ordenados x e y, então, aqui, ó, eu vou ter um eixo x, tá? E também um eixo y. Deixa eu pegar aqui assim. Mais ou menos essa ideia aqui, tá? Ó. Sempre as flechinhas que ele continua. O da horizontal é sempre x e o da vertical sempre y, tá? Professor, qual é o valor que eu coloco? Os meus valores de x aqui, ó. Menos 1, menos 2, 1 e 2, tá? Ó. Menos 2, menos 1, 1 e 2, tá? Aqui, ó, 0, né? E agora aqui também, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Que foi até onde é que foi em y, tá? Pessoal, lembrando que pode ser aqui para baixo também. Depois a gente vai fazer um aí. 3, 4 e 5.
Muito bem. Vamos ligar os nossos pontos, então. Quando x vale menos 2, eu ando uma, duas casas aqui para a esquerda. Menos 2, o y vale 1. Então, vamos tentar achar esse pontinho aí. Então, é mais ou menos aqui. Tá? Se fizer com uma reguinha e tal, fica bem retinho. Aqui o professor está no braço mesmo. Quando x vale menos 1, o y vale 2. Tá? Seria, então, esse pontinho aqui. Muito bem. Quando x vale 0, ou seja, não anda para lado nenhum, o y vale 3. Daí corta exatamente em cima do y, tá? Pessoal, essa aqui é informação importante, ó. Sempre, esse aqui é o B, né? Vai determinar onde é que essa reta vai passar em cima do eixo y, tá? Então, dependente do valor, vai ser sempre ali que ela vai passar. Quando x vale 1, vale 4. X vale 1, vale 4. E quando x vale 2, então aqui estão meus parzinhos. E agora, então, eu vou traçar a minha reta que passa por esses pontos. Então, ó, uma reta mais ou menos aqui assim. Vou tentar acertar ela aqui. Aí, tá? Como a minha escala não está bem perfeita, em especial esse pontinho aqui saiu um pouco, ele teria que ser um pouco mais para cá, então ficaria aqui assim. Fica um pouquinho fora, mas não tem problema. Aqui é um esboço desse gráfico, tá? Assim gera o gráfico da função do primeiro grau. Olha só, pessoal. Uma informação importante aqui, ó. O A, nesse caso, é igual a 1, né? Que é 1 vezes x. Então, ela é um gráfico crescente, tá? Vai dar uma reta crescente, tá? A reta crescente tem esse comportamento. Ela começa aqui e vai indo para lá. Forma um ângulo aqui, ó. Exatamente um ângulo com eixo x, tá? Aquele zero da função que a gente viu lá no primeiro problema, tá? Aquele zero da função que a gente viu lá no primeiro problema, ele tem a seguinte ideia, pessoal, que é exatamente onde é que ela vai cortar aqui no eixo x, ó. Se eu fosse calcular o zero da função aqui, ó, eu teria x mais 3 igual a 0. Logo, x igual a menos 3. Esse aqui seria o zero dessa função, ó. Se a gente for seguir aqui, ó, olha aqui onde é que a reta passou, ó, seria aqui o pontinho, ó. Se eu usasse menos 3 lá em cima, onde é que ela vai cortar, então, o meu eixo y, meu eixo x, perdão, tá? Então, essa aqui é a reta da função, tá? Essa retinha aqui é a reta da função f de x, tá? Agora, esboçar o gráfico, então, da função f de x igual a menos 2x mais 1, tá? Mesma coisa, pessoal. Vou lá, vou montar minha tabelinha, tá? Meu eixo horizontal da tabelinha. X, y igual a menos 2x mais 1, tá? Menos 2, menos 1, menos 0 não, né, professor? 0, 1 e 2, tá? E agora aqui encontro os valores respectivos. Menos 2 vezes menos 2 mais 1. Isso aqui é... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho que ficou. Tá? Isso aqui é menos 4 mais 1, que é igual a 3. Menos 2 vezes menos 1 mais 1, que é menos 3. Menos... O professor hoje está se superando, né? Aqui mais 4. Tá? Então,
Então, mas aqui vai ser 5. Mais 1. Menos com menos mais, então 2 mais 1 igual a 3. Y igual menos 2 vezes 0 mais 1 é igual a 1. Y igual menos 2 vezes 1 mais 1 é igual a menos 2 mais 1, que é menos 1. A menos 2 vezes 2 mais 1 é igual a menos 4 mais 1, que é igual a menos 3. Muito bem. Agora, vou formar, então, meu gráfico. Em y, ele vai de menos 3 até 5, e em x, de menos 2 até 2, tá? Deixa eu só arrumar aqui, para que apareça bem para a gente. Então, vamos tentar traçar esse gráfico aqui. O eixo x, mais ou menos, por aqui, assim. Muito bem. E o eixo y, com mais ou menos essa ideia aqui. Ok. Então, aqui assim eu tenho os valores de x. Aqui eu tenho os valores de y. Então, dois, menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Vamos começar a traçar os pontos. Então, eu tenho que o menos 2 está ligado com o 5. Então, vamos lá. Quando x vale menos 2, y vale 5. Seria mais ou menos aqui esse pontinho. Quando x vale menos 1, y vale 3. Então, vamos lá. Esse pontinho aqui. Quando x vale 0, y vale 1. Ou seja, não mando nada para x, marco direto aqui em cima do y. Tá? Lembrando, ó, passou aqui porque é o b. Ó. Exatamente nesse ponto vai pegar aqui em cima do eixo y. Quando x vale 1, vale menos 1. Então, 1 para x, menos 1 para y. Daí eu ando para baixo aqui agora. Até agora tinha andado só para cima, andamos para baixo aqui. Quando x vale 2, y vale menos 3. Mais ou menos aqui. E aí, então, traçamos essa reta, tá, pessoal? A reta sempre da esquerda para a direita, passando por todos os pontos, né? A gente vai tentar aqui dar uma ajustada nela, como é que ela fica melhor aqui. Ficou meio fora de escala esse meu ponto aqui, tá? Deixa eu tentar arrumar um pouquinho melhor ela aqui. Ok, tá? Então, ficou um pouquinho, ó, minha escala um pouquinho torta, né? Às vezes ela não passa em todos os pontos. Mas seria mais ou menos essa ideia aqui assim, tá? Então, teria uma reta. Pessoal, importante ressaltar aqui, ó. Nesse caso, A é igual a menos 2. Então, a minha reta, ela é decrescente, tá? Então, uma reta decrescente, tá ok? Certo, senhores? Muito obrigado. Esse aqui que a gente tinha para hoje. Permaneço aí à disposição de todos.